Vamos lá, nação. Vamos acompanhar aqui a entrevista coletiva de Leonardo Jardim e eu só quero ver o que ele vai falar da expulsão do Jorge Carrascal. Cara, o cara conseguiu destruir o nosso fim de semana. É inacreditável o que esse cara fez, né? Pela terceira vez em 2026 ela é expulso. É inaceitável, cara. É um inconsequente, um irresponsável. Jogador desse eu quero ver longe do Flamengo, cara. Já deu. Chega de Carrascal. Já deu, cara. Meu Deus do céu, um jogo tão importante desse, que vale o título praticamente. Não valeu hoje, mas pode valer lá no futuro, cara. Esses pontos poderão fazer falta lá no futuro. E se isso acontecer, a culpa foi de quem? Porque hoje o Flamengo venceria esse jogo. O Flamengo estava deitando e rolando em cima do Palmeiras. Só dava Flamengo. O Palmeiras estava igual barata tonta, cara, correndo atrás. Até os 20 minutos. Até o Carrascal fazer a lambança que fez e ser expulso, né? Daí o Palmeiras ganhou o jogo. Vamos ver aqui essa entrevista coletiva do Leonardo Jardim. As imagens são da Flamengo TV. Vamos lá. Vitor Nicolau da Flamengo TV. Derrota condicionada ali pelo jogador a menos com 21 minutos. O Flamengo se comportava bem até então. E depois você toma a opção tática de fazer o 4-4-1. E aí no segundo tempo eu fiquei com a impressão que os laterais ficaram muito cansados, né? E os jogadores de corredor, de acordo com estudos recentes publicados até lá em Portugal, eles são os que mais cobrem área, os que mais dão tiro em alta intensidade. E os dois laterais terminaram o jogo, e um jogo que precisava cobrir mais área por ter um jogador a menos em campo. Você acha que isso seria algo que você faria diferente nas substituições? Ou você acha que realmente pela ideia valia a pena terminar com eles? Boa noite em primeiro lugar. Bem, em relação à situação da expulsão, foi uma situação que condicionou o jogo a todos os níveis. Em termos de, mesmo a jogar com 10, eu acho que ainda tivemos algum volume muito superior ao adversário. O adversário a jogar com 11 só aproveitou o contra-ataque ou um elemento, como aconteceu o gol, uma bola mais direta nas nossas costas. Em relação ao cansaço, com certeza que os nossos laterais estavam cansados, como estava cansado o Paquetá, como estava cansado o Jorginho, porque jogar um jogo desta intensidade, da forma que a gente joga, pressionando o adversário, mesmo com 10... Tá vendo por que o Leonardo Jardim mexeu mal no time, cara? Na hora que ele tira o Everton Araújo, que é um jogador jovem, que tem gás, que aguenta correr 90 minutos, ele erra. Por quê? Ele deixa o meio-campo desprotegido, né? Ele deixa dois jogadores que são bons, tecnicamente, o Lucas Paquetá e o Jorginho, porém ele perde a virtude, ele perde energia, né? Para combater os contra-ataques com um jogador a menos do Palmeiras. Ou seja, o Leonardo Jardim, ele não assume, mas ele errou, né? Continuámos com a mesma atitude, tínhamos muitos jogadores, já com um nível de cansaço acumulado. O Pedro já estava com câimbras, o Jorginho estava com alguma dificuldade, o Paquetá também, por isso era uma questão de opção. O Alex e o Valerella eram jogadores que estavam frescos, porque não jogaram o último jogo, o encontro internacional, e as nossas opções foi de outra forma. Jardim, aqui no seu direito, Thiago Lima do GE, boa noite. Jardim, hoje você teve a volta do Plata, e o Plata antes vinha sendo um dos melhores jogadores do seu time. Contra o Grêmio, ele foi o melhor em campo até se machucar. Por que a opção de não começar com o Plata hoje no time? E uma segunda curtinha, só saber como é que foi a sua conversa com o Carrascal depois do jogo. Obrigado. O Plata não começou, porque o Plata só ontem começou a fazer o primeiro treino, e mesmo a bater na bola ainda sentia algum incómodo, e por isso eu o utilizei hoje quase na situação de necessidade, porque se não fosse a necessidade nem sequer o utilizava, porque ele somente ontem é que esteve presente no treino, e na abordagem que eu tive com ele ainda sentia dor. Não falei com ele individualmente, falamos só no grupo. A questão do Carrascal é isto. Há uma coisa que é o jogo agressivo, há uma coisa que é o pé alto.
eu acredito que fui mais pé alto do que jogo agressivo. O pé alto normalmente é um cartão amarelo. Por exemplo, eu próprio, o ano passado, vi o Internacional Palmeiras, um pé alto do Palmeiras, que o Arte não expulsou. Mas eu acho que é muito fácil dar cartões vermelhos ao Flamengo. Um jogo... É muito fácil porque o Flamengo parece que não tem força, né, na CBF, né? É muito fácil porque o Flamengo não reclama, né? Porque o senhor não reclama. Tem que reclamar, cara. Tem que usar a mesma arma do adversário, reclamar sempre. Porque o Palmeiras ganha no grito com esse lance de arbitragem, né, pressionada, né? Eu também até concordo, cara, que, sabe, se houvesse ali um bom senso do árbitro, poderia até ter dado um amarelo. Eu também concordo com isso. Mas ele dá o vermelho e ninguém faz nada com ele e continua tudo igual, né? Que o Arte optou por um nível de agressividade alto, o Jorginho levou uma porrada aos 30 segundos e o Arte não disse nada, mandou jogar. E depois, numa situação de pé alto, porque o pé alto é uma coisa que não leva para a agressão, não é? O jogador tenta dominar, o outro jogador está a 1,5 m dele e joga-se para cima dele para tentar bloquear. Como foi o lance do segundo golo, ou do terceiro, o Varela tenta tirar de bicicleta e o jogador foi lá com o peito e ganhou e acabaram por fazer o golo. O lance é semelhante. Como eu já lhe disse, o Internacional do ano passado foi semelhante. Eu acho que estes lances não são de agressão. Ao contrário, por exemplo, o ano passado eu joguei com o Cruzeiro no Palmeiras. O Gomes fez uma entrada ao meio da perna de um jogador nosso, que isso foi visível, e foi cartão amarelo. Por isso eu não percebo os critérios. O que eu percebo é, contra o Flamengo é fácil tirar o cartão vermelho e dar. Isso é que eu entendo muito bem. Jardim, Raíza Simplício aqui, boa noite. No segundo tempo, logo no início ali do segundo tempo, você tirou o Everton Araújo e colocou o Bruno Henrique, né? Eu queria entender um pouquinho qual foi a tua ideia ali, porque pareceu que o meio-campo do Flamengo ficou um pouco mais exposto. O Flamengo, como você falou, tomou os gols ali nos contra-ataques. Eu queria só entender qual foi a tua ideia nessa substituição. Se, de repente, não passou pela sua cabeça trocar o Pedro pelo Bruno Henrique, enfim, o que você pensou ali? Não, estávamos a perder o jogo, queríamos ganhar o jogo, ou queríamos empatar. A questão da transição, quando estávamos em bloco mais baixo, o Bruno era muito mais ofensivo nesse tipo de ações, de transição. Ganhávamos um pouco de capacidade de duelo nas bolas paradas também, ofensivo. Pode me xingar à vontade, tá? Pelo que eu vou falar aqui agora. Felipe Luiz, nesse quesito, era muito melhor do que o Leonardo Jardim, cara. Se tivesse um atacante expulso, o que o Felipe Luiz faria? Nada. Não mexeria no time. Se um zagueiro fosse expulso, por exemplo, ele tirava um atacante e colocaria outro zagueiro. Se um jogador de marcação fosse expulso, ele tiraria um atacante e colocaria um jogador de marcação. O Leonardo Jardim, ele fez o contrário, cara. Ele abriu o time, foi pra cima pro tudo ou nada. Era melhor perder por 1-0 ou tentar manter o 0-0, né, Jardim? Cara, tirasse... Não precisava tirar ninguém, porque quem foi expulso foi um jogador de ataque. Poderia ter deixado o time do jeito que tava. E tentar segurar um empate, pelo menos, né, cara? Do que tomar de 3, né? Pronto, agora pode me xingar. Ofensivas e defensivas. E foi essa a nossa estratégia, sabendo que com o meio campo de hoje tivemos o Jorginho e o Paquetá, cansaram muito, por isso é que a seguir foram trocados também, pelo Saúl e pelo Nico. Mister, Roque, coluna do Fla, aqui atrás. Nós tivemos dois jogadores que, independente de qualquer coisa, acabaram condicionando também o resultado, que foi o cartão vermelho do Carrascal e as duas falhas do Rossi, nos dois gols, do segundo e terceiro gol do Palmeiras, que acabaram ali, por vez, liquidando a partida. Eu queria entender até onde vai a tua responsabilidade dentro desse 3-0 e até onde a responsabilidade desses erros individuais podem prejudicar também o resultado do Flamengo. Não, eu como treinador sou sempre responsável pelos erros individuais dos meus jogadores, não é? Com certeza que o Palmeiras não ganhou por dominar o Flamengo. Isso ficou muito bem provado naqueles 20 minutos iniciais, ficou provado mesmo com menos um jogador, mas com certeza que os erros individuais acabaram por ditar regras.
mas o treinador é que é responsável pelos erros individuais dos seus jogadores. Não sou eu que vou tirar a minha responsabilidade de campo para colocar nos meus jogadores. Sempre quando as coisas não correm bem, eu é que sou responsável. Boa noite, Jardim. Aqui, Natália Brasil, Rádio Roquete. A defesa do Flamengo, ano passado, foi a defesa menos vazada no Campeonato Brasileiro. Esse ano segue ainda tendo bons números também, mas hoje, nos 3 gols que o Flamengo levou, houve falhas na defesa. E eu queria entender de você como você enxerga esse momento que a defesa tem tomado gols que a gente não via até pouco tempo atrás essa defesa tomando. Então, eu queria entender qual é o teu olhar hoje sobre o sistema defensivo do Flamengo. Eu acho que é de mau tom a gente avaliar um sistema defensivo quando uma equipa num clássico está reduzida a 10, quando nos primeiros 20 minutos o adversário não passou do meio campo. E acho que é de mau tom estarmos a avaliar neste jogo em que depois de estarmos a perder um 0 temos que arriscar com menos um jogador e com uma equipa que normalmente quando está a ganhar utiliza muito contra-ataque e o futebol direto, já utiliza quando não está a ganhar e quando está a ganhar utiliza ainda mais. Por isso acho que podemos falar em alguns erros, não é? Mas em termos de sistema defensivo é difícil a gente estar a fazer análises sérias, com certeza com menos um jogador é sempre mais difícil defender. Aqui, boa noite, Jardim. Jardim, hoje foi a 3ª expulsão do Carrascal no ano e o jogador tem 3 gols. Então, um atacante tem a mesma quantidade de gols e de expulsão até aqui na temporada. Queria saber de você, se você pensa em fazer um trabalho diferente com o jogador para tentar resolver isso, porque a primeira expulsão foi num lance com o Bidon. Eu diria que seria melhor vendê-lo, né? O Flamengo teve propostas acima de 25 milhões de reais por esse cara e não vendeu. Dá para acreditar nisso? Dá? Pagou 12. Achou uma proposta de 25 milhões de euros, segundo o Mauro César. E não vendeu, cara. Fora de bola. A segunda foi aquela tesoura no jogo do Fluminense. E hoje esse lance aí, que na minha concepção foi muito mais um acidente do que uma maldade por parte dele. E outra coisa, você acha que aquela fala do Abel no meio da semana, dizendo que o árbitro teria que ter coragem para apitar esse jogo, meio que encorajou o árbitro de puxar o cartão vermelho e não querer sequer olhar o VAR no lance da expulsão do Carrascal? Obrigado. Eu não vou falar do árbitro, porque assim eu faço sempre um raporte dos árbitros. Um raporte é um relatório dos árbitros que vão nos apitar. E este árbitro tem episódios com o Palmeiras que não precisa de coragem, não é? Boa, cara. É isso que eu espero de você, Jardim. Agora sim você tocou no ponto principal, cara. Esse cara já ajudou o Palmeiras várias vezes, cara. Cadê o critério? Cadê a coragem, né? Se falarmos no Chapecoense, no Vitória e nessas equipas, então, foi atos de coragem muito grandes. Se vocês reverem essa matéria, vocês vão ver que ele... Mas é sempre para a mesma cor. Isso é o ato de coragem dele. Ficou tudo dito quando aos 20 segundos, e não sei qual a gravidade do problema que tem o Jorginho, levou aquela porrada logo e siga para bingo que deste lado não levou nada. E depois, num pé alto, como eu já disse, um pé alto, que eu acho que não foi agressão, como o ano passado no Inter também acho que não foi agressão. Foi um pé alto, que tem um contacto, o outro adversário joga-se para cima do jogador, e acho que não é agressão hoje, foi mais acidental. Os outros, claro que eu fui punido por isso e chamamos a atenção. E claro que queremos sempre chamar a atenção aos nossos jogadores que cometem às vezes estas situações, algumas por inexperiência, outra por controle emocional. Do canal da KSRN, Jardim Rossi tem sido um dos jogadores mais criticados nos últimos jogos, assim, né, especialmente pela torcida. As falhas contra o Vitória, a falha no gol contra o Atlético Paranaense fora de casa. Não sofreu gol, porém cometeu alguns equívocos na saída de bola, na bola aérea defensiva. Então eu queria a tua avaliação desse momento que o Rossi vive, né, como você observa isso, um jogador que teve tanto protagonismo na temporada passada e agora passa por um momento de instabilidade.
É isso, já falamos sobre essa situação no jogo do Paranaense. Ele é um jogador que teve protagonismo no passado. Ele é um jogador que mantém a confiança porque continua a jogar, continua com o mesmo treinador de guarda-redes que estava também aqui. Não houve grandes mudanças em relação àquilo que é a estrutura. Se eu trouxesse um treinador de guarda-redes, podia dizer, mudou a estratégia, mudou a forma de trabalhar. Não mudou. Penso que é só uma questão de momento e com certeza queremos que ele se recomponha o mais rápido possível, porque nós precisamos de um goleiro no seu melhor. Já que o Flamengo está classificado na Libertadores em primeiro, deveria dar uma chance para o André no próximo jogo, que é terça-feira, contra o Cusco, no Maracanã. O que vocês acham? Comente aí. Boa noite, Jardim. Canais Bruno Castanha, Zona Rubro-Negra, Arena Fla. Você falou que vários jogadores, né, cansaram até pela intensidade do jogo, com um a menos. Por que você só fez uma substituição, né, por cada janela e as últimas duas, que foram o Wallace e Saul, só aos 41 do segundo tempo? Se oxigenar esse time antes também não seria, né, o melhor para a questão do jogo. E só uma rapidinha, uma questão de você falar de... o Flamengo pouco faz falta, aquela chamada falta tática. Hoje, se não me engano, foi o segundo gol, o Léo saiu para caçar e deixou muito espaço. Por que o Flamengo, em vários jogos, não mata nessa jogada na origem para não ter o contra-ataque, chamada falta tática? Obrigado. Não, com certeza que em relação às substituições, fizemos uma aos 45 minutos, aproveitamos 4 janelas, não foi? De substituições. A primeira foi logo aos 45 minutos, quando metemos o Bruno, e depois aproveitámos ir refrescando a equipa consoante as necessidades. Podíamos ter feito mais cedo, podíamos, mas acho que fomos arriscando consoante aquilo que podia ser feito ainda, não é? Porque 2-0 queríamos tentar entrar no jogo, e depois no 3-0 acaba por acabar essa intenção. Em relação à falta tática, assim, a nossa equipa é das equipas mais amareladas e com mais cartões. Sem nós fazermos grandes faltas, é isso que acontece, porque se nós começarmos a fazer as faltas táticas de agarrar e de puxar, eu acho que não íamos ter 6 ou 7 expulsões só, íamos ter umas 10 ou 15 expulsões. Por isso eu tenho sempre muita preocupação, por o que eu vejo, o que eu sinto, é que esse tipo de situações a nós é punido logo severamente. Boa noite, Só uma observação, pedindo novamente para cada um fazer uma pergunta, porque o tempo está curto e a gente vai tirando do colega. Vamos lá. Boa noite, Jardim. Bruna Medeiros, do Desfla. Falando agora um pouco ainda da situação do Rossi, estar no mau momento, queria focar agora no goleiro André, né, que chegou exatamente para ser essa substituição ali, essa possibilidade de ser um reserva do Rossi. Como é que ele está nos treinamentos? Você vê uma possibilidade dele assumir a titularidade em algum momento para dar até esse descanso para o Rossi, para tentar recuperar a boa fase? É assim, eu infelizmente não tive a possibilidade de ver o André em jogos, somente aqueles jogos do... Mas peraí, você não treina ele? Seus treinadores de goleiro não avaliam o seu goleiro André, que foi contratado para ser reserva? Do Carioca que eu vi pelas imagens de vídeo, ainda comigo ainda não o utilizei, mas com certeza que ele é um jovem que fez um bom percurso em Portugal, numa equipa como o Gil Vicente. Nós acreditamos nele, é uma questão de oportunidade. Com certeza que eu quero criar uma oportunidade para o André, mas não quero criar um afastamento do Rossi, porque ainda continuo a acreditar que o Rossi é o nosso goleiro principal. Tá, cara, tudo bem, não precisa afastar o Rossi, né? Deixa o André jogar esse jogo contra o Cusco. Ué, não tem 2 goleiros, 3 goleiros, pra quê? Ué, fala, Rossi, descansa, esse jogo quem vai jogar é o André e pronto, cara. Não precisa afastar o goleiro.
Ele precisa de uma sombra, ele precisa se conscientizar que ele tá mal, que ele precisa ter reflexo, reação. O Rossi tá com mão de alface, cara. A bola bate nele e entra. Tá todo atrapalhado. Jardim, tudo bem? Boa noite aqui no meio. Gabriel Orfão, canal Paparazzo Rubro Negro. Jardim, você já falou um pouco sobre a minha pergunta, mas eu quero entrar um pouco mais nesse assunto, que você falou que faz um relatório sobre a arbitragem. Antes dos jogos, a gente sabe que a CBF tem um problema muito grande com a arbitragem, que é a falta de critério, né? Às vezes um lance com um árbitro gera uma falta, uma expulsão, e um lance bem semelhante com outro árbitro, o árbitro acaba não marcando nada. E o árbitro do jogo de hoje, ele tem como principal característica deixar o jogo correr. É um árbitro que marca poucas faltas. Especialmente aquelas faltas que não são tão claras. E a gente viu, especialmente no primeiro tempo, muitas vezes os jogadores do Flamengo com faltas não claras, assim, que podia seguir jogando, mas acabam tentando, entre aspas, cavar uma falta. A gente sabe que nem sempre você consegue manter o equilíbrio, consegue continuar na disputa, mas muitas vezes a gente viu hoje isso. Então, eu queria saber um pouco mais sobre isso, porque sabendo da característica do árbitro, que é um árbitro que deixa o jogo correr, por que a sua equipe fez tantas vezes isso, especialmente na primeira etapa? Obrigado. Eu vou-vos dizer uma coisa, eu da arbitragem não percebo nada, nem tenho nos objetivos de apitar jogos, mas como eu disse, eu vejo dados, Vocês sabem qual é o aproveitamento do Palmeiras com este árbitro? Vocês têm uma ideia? 100%. 90 e tal por cento do aproveitamento do Flamengo com este árbitro, menos de 50%. Uma equipa que... E por que o Flamengo aceita que esse cara apite o jogo? O Flamengo não tem força nos bastidores? O Flamengo é obrigado a aceitar que ele apita o jogo? Cara, não dá pra entender isso aí, cara. Só fazem a vontade do Palmeiras. Normalmente ganha muito. Pronto, dados eu vejo. Depois as opiniões é para as pessoas que a fazem, não sou eu. Mas isto é que eu vejo. Apitar, eu vejo conceitos, ideias de apitar, como eu vejo. Mas eu gosto de regulamentar as coisas. Não podemos ter critérios, a mesma situação com critérios diferentes. Isto é que eu não posso aceitar na alta competição. Tá aí, galera, tá aí. Quer assistir o resto da entrevista? Tá na Flamengo TV. Se você gosta do meu trabalho, muito obrigado. Estamos aqui para isso, para fazer react, canal de react. Se você quer assistir vídeo sem o meu comentário, não é aqui, tá bom? Curto e grosso, porque eu sei que tem muita gente boa que assiste os vídeos aqui. A média do canal é de 98% a 99% de likes e só 2% ou 1% de dislike. Então, eu não tô nem aí para essa... Eu acho que esses 2% deve ser até antes. Às vezes nem é rubro-negro de verdade, né, cara? Porque eu tô aqui, galera, para defender o Flamengo, cara. E para criticar e cobrar quando é necessário. Hoje, a minha indignação é pro Carrascal. E tá todo mundo pensando igual, eu acredito. Ninguém da torcida vai defender o Carrascal, cara. Ele tá prejudicando demais o Flamengo nessa temporada. 3 expulsões não dá, né? No mês de maio, não dá. Pelo amor de Deus, cara. Hoje era um jogo muito importante. Pensando na briga pelo título, esses 3 pontos poderão fazer muita falta, porque era um confronto direto jogando em casa. Um empate hoje jogando 11 contra 11 seria ruim. Um empate. 11 contra 11. Mas, jogando 10 contra 11, um empate seria bom, né? Perdemos de 3-0, uma humilhação, uma vergonha, graças ao Carrascal. É isso que eu tenho para dizer. Valeu, tamo juntos.